Olá, meus queridos irmãos, ouvintes, internautas que estão aqui mais uma vez para ouvir a mensagem da Palavra de Deus, a nossa reflexão diária. Nós estamos chegando aí no final do trimestre, do segundo trimestre, e no próximo domingo nós teremos a última aula, a aula de número 13, e nós hoje estaremos fazendo a nossa reflexão sobre um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 20, onde ele diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então, para nós compreendermos por que Paulo escreveu esse texto na sua primeira carta aos Coríntios, nós precisamos ver o contexto. Então, hoje nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, né? Mas não que faça você cansado, mas para você poder compreender os argumentos do apóstolo Paulo. Mas antes disso, nós vamos, como Paulo aqui está trazendo uma abordagem falando diretamente para ministros, para obreiros, certo? Então nós vamos ouvir uma melodia, o hino 409 do nosso Inário Harpa Cristã, Trabalhadores do Evangelho.
Muito bem, acabamos de ouvir esta linda melodia, Trabalhadores do Evangelho. É um hino que nós cantamos regularmente no nosso templo, principalmente nas reuniões dos ministros, dos obreiros, e nós estamos aqui para adentrarmos a este tema maravilhoso, né, que o apóstolo Paulo envia na sua carta, na primeira carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 20. Mas nós vamos retroceder ao primeiro capítulo. Não vamos ler todo, evidentemente, mas alguma parte para nós compreendermos por que Paulo estava argumentando sobre este tema, sobre este assunto. Então, nós vamos para a nossa sala virtual. Queremos dar inicialmente as boas-vindas a você, que é o nosso aluno assíduo, né? Ou pelo menos uma pessoa que não é aluna, mas pelo menos gosta de ouvir a palavra de Deus, refletir diariamente na palavra de Deus. Eu sou o pastor Antônio Araújo, um dos pastores auxiliares na Assembleia de Deus Missões, presidida pelo pastor Marcos Marins. E você é o nosso convidado especial nesta oportunidade. Seja bem-vindo à sala virtual da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Missões. Então, nós temos aí a meditação desta segunda-feira, em 1 Coríntios 4, versículo 20, e o assunto é: o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em virtude. Então, o apóstolo argumenta sobre esse assunto para que os homens, as pessoas em geral, nos considerem como ministro de Cristo e mordomos do reino ou dos mistérios de Deus. Além disso, requer dos mordomos que cada um se ache fiel, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, é esse o texto principal, né, do argumento desta reflexão diária, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Como dissemos antes, né, que nós estamos chegando aí na nossa última aula do trimestre, chegando ao final do trimestre, do segundo trimestre de 2022, e também na última aula do trimestre, né? E o tema nosso é a verdadeira identidade do cristão. Mas o argumento desta segunda-feira está mais voltado para os ministros, se bem que todos os cristãos não deixam de algum momento exercer a função ministerial, pelo fato de que eles também testemunham do Evangelho, eles também intercedem, eles também oram. Então, a igreja toda, né, está influenciando na evangelização, na intercessão, de forma que diretamente ou indiretamente estão exercendo um ministério. Então, meus queridos, nós estamos aí com o tema do trimestre, os valores do reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a igreja nos nossos dias. E nós já lemos aqui o texto principal, né? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E o tema da nossa lição, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. E nós queremos ver o contexto para compreendermos por que Paulo estava argumentando sobre isso. Tá? Quando nós iniciamos lá a carta, ele faz uma abordagem sobre a palavra da cruz
poder de Deus. E ele escreve o seguinte: porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, meus queridos irmãos, e que estão aí acompanhando a leitura da palavra de Deus, esse foi o argumento inicial de Paulo, ali no capítulo 1, falando sobre a cruz e o poder de Deus. E dizendo que a sabedoria deste mundo, deste presente século, é loucura diante de Deus, porque eles não conseguem compreender qual o desejo legítimo da parte de Deus e também não conseguem compreender o ministério, a chamada do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que tinha outros ministros também fazendo uso da palavra, evangelizando, e por causa dos argumentos que cada um trazia, houve uma dissensão na igreja no século apostólico. Então, vamos ver aqui o texto seguinte para compreendermos um pouquinho mais do tema. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, na primeira carta aqui, a partir do versículo 25, o chamado e vocação dos santos. Ou a chamada, e a vocação dos santos. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação segundo a carne. Muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que são e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, na verdade, Jesus Cristo, quando chega, Ele traz uma mensagem, completamente diferente dos padrões que até então se ouvia, tanto pela parte dos sacerdotes judeus, como por parte dos filósofos gregos. E agora Jesus Cristo chega com uma mensagem inovadora, uma mensagem explicativa do Antigo Pacto e a execução plena do plano de Deus para a libertação definitiva do ser humano, da sua dependência daqueles sacrifícios, aqueles sacrifícios que se fazia no Antigo Testamento. Agora, para quem compreendesse, para quem aceitasse, Jesus Cristo
que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava chegando para ser oferecido em holocausto, que nós chamamos de cruz do Calvário, e é um sacrifício definitivo, né? E foi isso que ocorreu, foi isso que Cristo fez. Então, aqui no 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo deixa uma outra mensagem na sua carta para os irmãos ali da cidade de Corinto. E ele diz o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o que Paulo está dizendo é: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E as minhas palavras e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Muito bem, nós, passando para o capítulo 3, Paulo tem um outro argumento na carta, e ele diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Por que o apóstolo estava dizendo isso para os irmãos, a igreja em Corinto? Porque ali havia os irmãos Pedro, Apolo, certo? Entre outros, juntamente com ele, que estavam ministrando a palavra de Deus. E o Pedro tinha origem judaica. Era uma pessoa que naqueles dias, até Paulo argumentou com ele, porque ele se afastava dos gentios quando os irmãos de origem judaica se apresentavam. Né? E quando as pessoas falavam de circuncisão, Pedro também concordava. Então, por causa disso, o apóstolo Paulo fez uma objeção publicamente para o apóstolo Pedro. E o Apolo, né, que era de origem grega, ele tinha um argumento mais voltado para a filosofia. E então, tinha um grupo de pessoas que gostava de Pedro, aqueles que eram de origem judaica gostavam de Pedro, porque Pedro argumentava sua pregação, né, não desmerecendo a lei, mas focando a mensagem sempre embasada dentro dos conhecimentos judaicos. Enquanto o Apolo trazia todas aquelas informações do conhecimento filosófico que era próprio da sua origem, e algum grupo se simpatizava com ele, ao ponto de um grupo dizer assim: não, eu sou de Cefas. Outro grupo diz: não, eu sou de Apolo. E outro grupo: não, eu sou de Paulo. E outro já dizia: não, eu sou de Cristo. Que era o mais correto, né? Então, meus queridos, era a afinidade que eles tinham com as pessoas que ministravam ali a palavra. Então, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, afirma o apóstolo Paulo na sua carta. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, né, a obra de cada um se manifestará, na verdade, no dia, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão.
é o julgamento das obras. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Né? Então, meus queridos, há muitas pessoas que lá nos céus vão ser galardoados pelo trabalho que fez, pelo trabalho eficiente que fez, e outros nem tanto. Então, mas aqueles que fizeram um trabalho eficiente vai ser galardoado. Todavia, aquelas pessoas que não conseguiram ser produtivos, como aqueles que estão sendo galardoados, não vai perder a salvação por causa disso. Aqui a Bíblia fala vai ser salvo como que pelo fogo, certo? Então, ali tira um argumento aí para o purgatório, né, que é uma suposição, mas na verdade, né, quem vai ser provada são as obras e não as pessoas. Não, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. É o que o apóstolo diz. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que vós sois é santo. Sabe? Aquelas pessoas que entregam a vida para Jesus Cristo. Né? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. O argumento do apóstolo Paulo, porque as pessoas estavam até se colocando numa posição privilegiada, né? De príncipe ali da pregação do Evangelho, mas Paulo colocou todo mundo no seu devido lugar, e Paulo também não se colocou numa posição superior. Isso que é importante, nós vermos a humildade do apóstolo Paulo, porque o reino de Deus, diz Paulo, não consiste em palavra, mas em poder. Então não é argumento de fonte judaica, não é argumento de fonte filosófica, mas o evangelho puro e simples de Jesus Cristo com a manifestação do poder de Deus. Nós temos aqui, em 1 Coríntios 4, versículo 6 até o 13, leamos para nós compreendermos um pouco mais do que Paulo está argumentando aqui sobre o tema, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ele diz aqui, a partir do versículo 6, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, ou seja, criando facções, né? Então, nos nossos dias, nós vimos essas pessoas que se simpatizam mais por aquele pastor, por aquele ministro, por aquele apóstolo, por aquela denominação. Paulo é contra esse tipo de atitude, porque a igreja não pertence aos homens, a igreja não é terrena. As denominações sim, certo? Mas a igreja, ela pertence a um único pastor, que é Jesus Cristo. Né? E ele continua dizendo, porque quem te faz diferença? Quem te faz diferente? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvera recebido? Porque nós, meus queridos, somos embaixadores de um reino. O embaixador não fala em nome próprio. Ele fala de algo que lhe foi dado para falar. Né? Então, é o rei que estabelece seu ministério, os seus embaixadores. É o governo de Cristo. E o seu reino é a igreja. Nós somos seus embaixadores. Nós não falamos o nosso próprio evangelho. Nós não falamos a nossa própria filosofia. Nós não falamos a nossa própria ciência. Nós somos embaixadores de Cristo.
do Rei, que é o Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor da igreja. Né? E se o recebeste, por que te glorias? Como diz Paulo, como se não houvesse recebido nada. Recebeu tudo de Deus. Né? Recebe a vida, o fôlego de vida, né? Os conhecimentos, a saúde, o aparato material, financeiro, tudo recebe da parte de Deus e está se achando. Já estáis fartos, já estáis ricos, diz Paulo, né? Sem nós reinais, e quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Mas nós não somos reis, não somos príncipes, né? Como embaixadores. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo e aos anjos e aos homens. Por quê? Porque esses ministros, esses embaixadores, esses apóstolos vão para o fronte. Então, vocês conhecem a história e sabem como é que João passou para a eternidade, como Paulo passou para a eternidade, como Pedro passou para a eternidade. Tá certo? Então a gente se expõe quando vai pregar o Evangelho. E a gente se torna conhecido. E a gente não tem onde esconder. A gente só esconde na proteção divina, apenas. Mas quando Deus nos entrega para o sacrifício, a gente aceita e dá glória a Deus. Não é isso? Nós somos loucos por amor de Cristo, diz Paulo. E vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. É o argumento de Paulo. Olha onde Paulo está se colocando. Né? Paulo, no que pese ter toda uma experiência ministerial, todo um conhecimento intelectual, né? Ele se coloca quase ao rés do chão. Se humilha, né? E muitas pessoas, né, só porque fez um curso de teologia, né, eles já se acham superior. É uma pena, né? Mas o apóstolo Paulo está nos dando instrução, né, de que o reino de Deus não consiste em palavras, em argumentos persuasivos, mas em poder. Até esta presente hora, diz o apóstolo Paulo, sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com estas próprias mãos, com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Olha a condição do apóstolo Paulo, né? A humildade, o desapego pelas coisas materiais, e nós muitas vezes nos apegamos tanto, né? Às coisas aqui da terra, né? Sabendo que quando a gente voa para a eternidade, né? Fica tudo aqui, porque isso não nos pertence, não é isto? Então, chegando aqui para o nosso texto, né? O nosso texto final, nós vamos ler aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na continuidade aqui, no capítulo 4, a partir do versículo 14, ainda. Agora nós vamos chegando para a conclusão, e Paulo escreve o seguinte: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Então, que Paulo está dizendo aqui, que nós podemos ter N professores, tutores,
mestres, mas Pai só tem um. E o que ele está dizendo aqui é que ele gerou espiritualmente estes ministros, estes fiéis da igreja. E ele argumenta: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores no desprendimento, na humildade, no desapego às coisas materiais e na fidelidade do anúncio da palavra de Deus. Não sendo pessoas que utilizam de técnicas persuasivas para se parecer sábio, para se parecer aprofundado nas Escrituras, né? Mas pregar apenas o evangelho simples, o Cristo crucificado e também ressuscitado. Ele não falou ressuscitado, mas nós também pregamos o Cristo ressuscitado, porque a ressurreição é a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E Paulo continua, né? Por esta causa vos mandei Timóteo, né? Que é meu filho amado. Ele tinha Timóteo, né? Como um filho que é ministerial, filho espiritual, né? E fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. O que nós observamos aqui é que Paulo não era pastor de uma igreja, certo? Paulo era um apóstolo, era missionário, era também pastor, certo? Mas ele não tinha o controle de nenhuma igreja, de nenhum ministério, de nenhum campo, de nenhuma região eclesiástica. Não, ele não era coordenador de nada, era só apóstolo, embaixador de Cristo, pregador do Evangelho. E veja que trabalho magnífico. E quanto escreveu, é o maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Deus usou ele poderosamente. E nós estamos aqui, né, embasado na Epístola Paulina, trazendo instrução, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, né? Mas se algum anda ensoberbecido, diz Paulo, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Ele já se submete, eu irei ter convosco, mas se o Senhor permitir, tá certo? Como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve eu irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras do que eu estou ouvindo aqui dos irmãos da casa de Clóia, né? Não as palavras de que andam ensoberbecidos, mas o poder. Vamos ver se vocês têm mesmo, né? O Espírito Santo que está operando aí na vida de vocês, na vida da igreja que vocês coordenam, dirigem, ou preside, não é mesmo? Mas em breve eu irei ter convosco. E daí ele argumenta, porque o reino de Deus não consiste em palavras persuasivas, mas em poder, em graça. Isso não é maravilhoso, meus queridos? Muito bem. Concluindo aqui, né, a carta de Paulo, aqui na parte do capítulo 4, ele diz assim: que quereis? Irei ter convosco? Com vara ou com amor? Espírito ou mansidão? Paulo é uma pessoa tremendamente sensível, né? Ele não queria constranger as pessoas, né? Mas dependendo de como as pessoas se comportavam, ele podia ser mais tolerante, menos tolerante, ia depender da humildade, da contrição de cada coração, de cada crente. Ele não é do tipo que quer tripudiar em cima das pessoas, absolutamente. Pessoa tremendamente sensível, né? Trabalha com empatia, tá certo? Isso é muito maravilhoso. Então, meus queridos, chegamos aí à conclusão do tema desta segunda-feira, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E nós queremos aí convidar a todos
para estar conosco no Templo da Assembleia de Deus, na Rua Rael Bonfacker 2220, em frente à praça, a pracinha ali, Pedro Rigotti, na Rael Bonfacker, tá certo? E vocês, eu creio que já viram a nossa agenda de cultos, mas no domingo, na parte da manhã, 8h30, nós temos a aula bíblica da Escola Dominical. E à noite, ou seja, ao início da noite, ali por volta das 18h30, nós teremos o culto de louvor e adoração. Você é o nosso convidado especial. Estou aqui cordialmente convidando a você e a sua família e quero vos abençoar neste dia maravilhoso que Deus tem nos dado. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Vivamos hoje como se Cristo voltasse agora. Deus vos abençoe.